Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu Júris Toca. E hoje, como sempre, trazemos aqui assuntos diferentes relacionados ao mundo do direito. Nós trouxemos hoje duas professoras para justamente falar como é a vida de uma professora acadêmica do curso de Direito, e claro, mesclando com suas experiências enquanto advogadas. E eu recebo aqui no estúdio a professora Ana Isabela Lau. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, Erickson. É um prazer estar aqui hoje. Recebo também a professora Fabiana Luiza Tavares, esse nome que eu não esqueço, afinal de contas, é a professora que deu nome à minha turma de formatura. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, uma honraria. Professoras, e a gente já começa jogando as senhoras no fogo, né? O que eu pergunto? Qual foi, assim, o estopim, aquilo que, né, o insight que vocês tiveram para, olha, eu realmente quero ser professora, quero dar aula, quero ensinar colegas que daqui a pouco serão advogados, juízes, desembargadores, quero trilhar o caminho, né, quero ser mestre. O que foi que aconteceu para que as senhoras escolhessem esse caminho? Bom, no meu caso, eu confesso que eu despertei a paixão pela docência durante o estágio obrigatório docente quando eu fiz o mestrado, né? A gente tem que tem que obrigatoriamente cumprir um período de estágio lecionando, né, para turmas de graduação. No meu caso, eu fiz o mestrado na Universidade Federal da Paraíba e lá, obrigatoriamente, a gente faz, né, um estágio docência. E aí foi nesse momento que, de fato, eu me vi apaixonada pela sala de aula, tanto que nunca mais deixei, né, sempre, inclusive era obrigatório apenas um semestre de estágio obrigatório e eu acabei ficando, né, durante 1 ano e meio, mais ou menos, que foi o tempo que eu levei para concluir o mestrado. Então, de fato, o estopim foi durante o mestrado. E a senhora, professora Fabiana? Bom, no meu caso já foi desde criança, né? A minha mãe era professora, não professora universitária, professora do ginásio e foi minha professora de matemática. A priori eu não queria fazer direito, queria fazer engenharia civil. E aí depois eu fui analisar, foi não, assim, em conjunto com a minha família. E o que mais gosta, né? O que a Fabiana gosta? Eu gostava de ler, gostava dos livros de literatura, gostava de falar, gostava dessa postura. E não queria fazer pedagogia, queria ser professora. E aí decidi pelo direito querer ser professora. Eu lembro que eu tive um professor que faleceu, Plínio, e ele, do primeiro dia de aula, ele perguntava e pegava uma cartinha de todos os alunos. E na aula da saudade, ele levou essa carta para todos os alunos e mostrava e apontava. E aí, depois dos 5 anos, você ainda quer ser? Né? E cada um tinha um sonho, a maioria tinha mudado. E eu lembro que o meu estava assim: eu entrei na faculdade de Direito para ser professora universitária no curso de Direito. E durante a graduação eu fui monitora, fui atrás de algumas situações que, no meu caso, eu achei que melhoram a docência, melhoram muito o traquejo com o aluno, com alguns problemas. Fiz teatro na faculdade, fiz coral e fui monitora. Não sei se ajudou, mas na minha cabeça tudo aquilo iria ajudar. Professoras, e já assim, a questão do estopim, mas qual foi o principal motivo que levou as senhoras a escolher pela carreira da docência? Porque às vezes o acadêmico, quando ele chega ali, ele tem uma visão. Acho que todo acadêmico quer ser ministro do STF, né? Eu acho que Sim, chega sim. lá no nono período, a gente quer concluir o curso e determinar o futuro, né? Então, o colega que quer ser advogado, às vezes ele tem um sonho, alguma coisa, alguma história por trás, alguma coisa nesse sentido, ou magistratura, ou delegado, ou várias carreiras que o direito pode proporcionar. As senhoras, qual foi o motivo, assim, talvez determinante para que as senhoras escolhessem essa carreira, claro, acumulando também, já que as senhoras também são advogadas, né? Qual foi o motivo que determinou? Bom, no meu caso, né, eu sou professora da área trabalhista, Direito do Trabalho e Processo de Trabalho, e sem dúvida, eu falei, né, há pouco que o estopim para a docência, de fato, foi durante o estágio docência no mestrado, mas assim como a Fabiana, eu também fui monitora, participei de projetos de extensão, né, de iniciação científica, né, tinha PIBIC, PROBEX, que eram projetos que existiam dentro da UFPB, e sempre me despertou de uma forma muito marcante o papel social que um professor tem,
né, na vida dos alunos e também na própria academia, né, no mundo acadêmico como um todo. Então, eu acredito que o professor ele vai muito além de ministrar conteúdos teóricos e, enfim, né, práticos também dentro do curso de Direito. Eu acho que o papel social que ele tem de instrumentalizar opiniões, obviamente, não determinar a opinião de cada um, mas instrumentalizar e dar ferramentas para que os alunos eles construam, né, um pensamento muitas vezes crítico, muito mais reflexivo do que aquele pensamento cru que a gente encontra nas páginas dos livros. Então, sempre me despertou e eu sempre achei muito fascinante a maneira como cada professor, né, de acordo, claro, com a sua capacidade, claro que uns têm mais facilidade de despertar isso no aluno do que outros, mas isso sempre me chamou a atenção, como aquele determinado professor, ele consegue instigar o aluno a pensar mais, a pensar melhor, a pensar de uma forma crítica, reflexiva. E eu sempre quis ser também uma pessoa assim, né? Muito mais do que uma profissional que, no caso jurídico, né, determinasse a aplicação de uma determinada lei ou norma jurídica, por exemplo. Mas que, ao contrário, estimulasse um pensamento mais crítico, mais reflexível, com um olhar, sobretudo, para a pessoa humana, né? Por isso que eu escolhi o lado do direito do trabalho, porque eu considero, de fato, a parte mais social, digamos assim, do direito, e que muitas vezes carece de profissionais que tenham esse olhar mais sensível ao ser humano, né? Um olhar mais de fora das páginas dos livros, mas olhar. E eu acho que é o que o professor ele precisa também fazer em relação aos seus alunos, né? A gente se depara, vez ou outra, com alunos que precisam de uma atenção diferenciada, ou de uma conversa em particular, enfim, então acho que isso sempre me chamou muita atenção, esse papel social que o professor desempenha dentro e fora de sala de aula. Professora Fabiana? Eu me recordo que na monitoria da faculdade, eu tive um orientador, assim, que ele, às vezes ele jogava alguns conteúdos no nosso colo, e eu lembro que eu fiquei uma vez para explicar a dosimetria da pena, e foi realmente aquele estopim, né? Eu lembro que numa tarde a gente estava sentado e eu expliquei. E eu achei interessante que não era meu aluno, né? Porque eu era monitora à época, eu fazia faculdade. Ele olhou assim e falou assim, agora eu entendi. Aquilo assim ficou muito gravado. Porque eu tive algumas dificuldades na faculdade, porque o direito ele tem essa dificuldade linguística. Como a Ana mencionou, os livros eles nem sempre são acessíveis para o acadêmico que começa. Eu falo que aluno de primeiro período, a gente enfrenta lá as filosofias, filosofia do direito, sociologia, história. Não é que são matérias difíceis, mas a gente saiu lá de um segundo grau, que muitas vezes nem foi aquele maravilhoso, e a gente encontra, assim, alguns obstáculos, porque quando a gente chega no direito do trabalho, meu Deus, direito do trabalho é incrível, é o paraíso. O direito penal é o concreto, o civil é aquele que preocupa com a nossa vida, né? O nascer, crescer, morrer, casar, né? Tem toda aquela situação. Nunca acaba o direito civil. Então, o estopim para mim foi o dia que eu expliquei e eu vi que aquele colega, que era meu colega, eu só estava 2 períodos à frente dele, ele disse, agora eu entendi. Aquilo para mim, assim, foi muito importante. E, às vezes, quando eu termino uma aula e eu vejo quando o aluno me busca, eu acho interessante essa busca. Às vezes a gente sai, assim, perturbado, querendo ir para casa, mas quando ele busca e fala assim, olha, eu não consegui entender determinada parte. Eu acho muito interessante, porque eu vejo que eu consegui acessar o cérebro daquele aluno, consegui acessar aquela dificuldade, ou eu não fui acessível. Porque quando ele chega e fala, sinceramente, eu não consegui entender nada, porque tem aquele que, honestamente, ele vai dizer, olha, eu não consegui entender. Então, eu tenho que me rever como professora, a minha linguagem, a minha postura, o material a ser utilizado, porque o ministrar aula não é só a gente jogar o conteúdo, envolve toda uma situação, porque a gente tem N alunos, tem aquele aluno que durante o dia ele trabalhou, ele teve a dificuldade, ele vai para a universidade, você não é o primeiro a chegar na vida dele, a acessar o cérebro dele, então você tem que romper obstáculos, e tem aquele que tranquilo, ele não quer o conteúdo, mas alguma coisa ele tem que sair de lá sabendo. Então, assim, o estopim foi, eu acho que eu consigo ensinar, né? E até hoje eu tento,
e todos os dias eu termino uma aula e falo, será se eu consegui me conectar com os meus alunos? Professor, nós estamos já caminhando para o final do nosso primeiro bloco, e é bem rápido, né? Mas como nossos telespectadores e ouvintes já sabem, nós sempre deixamos uma pergunta, uma pulguinha atrás da orelha para que vocês pensem e respondam no retorno do intervalo comercial. E eu acho que essa pergunta ela vai encaixar muito bem com aquilo que nós estamos debatendo aqui, que é justamente qual é a maior paixão que um professor, né, e muito especificamente um professor que trabalha com o direito, que é muito complexo, é muito difícil, mas ao mesmo tempo é extremamente necessário porque está em todas as áreas das nossas vidas, né? Qual é a maior paixão que um professor que ministra direito pode ter e tem, né? Mas não respondam ainda. Nós vamos para o intervalo comercial, não saiam daí, né? Eu tenho certeza que vocês têm acompanhado esse papo que está muito interessante e a gente volta já já. É só o tempo de dar uma olhadinha no EPROC. Já voltamos. Conheça a Brumed, uma empresa referência em segurança do trabalho e medicina ocupacional do Tocantins. Com anos de experiência no mercado, oferecemos serviços de qualidade e excelência para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores. Contamos com uma equipe altamente capacitada e equipamentos de última geração para oferecer soluções eficazes para a sua empresa. Entre em contato conosco e solicite uma visita hoje mesmo. Brumed, cuidando da saúde e segurança da sua empresa. Voltamos e como vocês acompanharam no final do nosso último bloco, nós fizemos a seguinte pergunta às nossas mestras aqui hoje, né? Qual é a maior paixão que um professor do curso de direito, alguém que ensina direito para outras pessoas, pode ter e tem? Bom, eu falo todos os dias aos meus alunos, tem que ter uma mudança. Eles têm que caminhar caminhos, trilhar situações que eu não consegui conquistar. Porque o professor, embora a gente ensine hoje, mas vocês vão caminhar caminhos que a gente nunca conseguiu chegar e vocês têm que ser melhores. Mas esse melhor, eu sempre falo com a ética, com todo o respeito, lembrando que de outro lado a gente tem um ser humano e que qualquer erro que a gente comete tem um reflexo muito grande para a população, para todo o sistema, não é só para o Poder Judiciário. Então a gente não é só um erro, é um descaso que o advogado tem, porque eu sempre me viro para os alunos e falo, aqui eu estou diante de futuros advogados, promotores, juízes, desembargadores, e o STF também, né? Por que não ser amigo do rei? Então, assim, são pessoas que vão mudar o mundo. Então, eu acredito. Então, a paixão é que vocês saiam melhores, vocês consigam chegar em lugares que talvez a gente nunca conseguiu acessar, porque o nosso trabalho são 6 meses. Finaliza, a gente começa de novo na universidade. Finaliza, a gente começa de novo, né? Então, vocês passam pelas nossas vidas e vocês chegam bem além do que a gente consegue. Eu falo que vocês são as flechas que alcançam locais, alcançam situações que a gente nunca imaginou. E vocês têm que resolver todos os problemas. Estamos tentando. Não, então, para mim, eu vou sintetizar em 2 momentos que eu considero, assim, muito prazerosos para mim, que sempre que eu escuto ou leio, né, em tempos de mundo digital, que muitos acabam mandando para a gente por escrito, ou enfim, através de áudio, ou até pessoalmente mesmo, mas 2 situações, assim, que me deixam com um coração muito repleto, digamos assim, é quando, o aluno chega para mim, a aluna chega para mim e fala, professora, eu nunca gostei de direito do trabalho, de processo do trabalho, e eu amo hoje processo do trabalho, direito do trabalho por sua causa. Essa é uma das coisas que, sem dúvida, eu mais gosto de escutar e mais gosto de ler, né? Porque, de fato, eu acho que lendo uma mensagem dessa, é como se, de fato, o meu trabalho tivesse sido feito, né, de alguma maneira. E um segundo momento muito prazeroso para mim também é, claro, quando eu vejo o meu aluno aprovado na OAB, né? O exame de ordem é
sem dúvida, é um termômetro, né, do nosso trabalho também. E ler mensagens do tipo: professora, fechei a prova de trabalho, processo de trabalho. Professora, durante a prova de trabalho, processo de trabalho, eu só escutava a sua voz, eu só escutava o agravo de instrumento como um carro, né? Porque, enfim, muitas vezes durante as aulas eu acabo desenhando, né? Eu desenho terrivelmente, mas para facilitar o entendimento, muitas vezes a gente tem que se desdobrar, né? De algumas formas, usar outras ferramentas para além das palavras. E é um clássico o meu carro como agravo de instrumento no processo de trabalho para destrancar recurso, né? Levar à instância superior. E os alunos, eles sempre lembram disso na hora de prova. E eu fico muito feliz quando eu, de fato, recebo mensagens assim, ou escuto alguns depoimentos assim: professora, a prova da UAB estava a sua cara. Eu fechei trabalho, processo de trabalho, eu odiava trabalho, processo de trabalho, mas foi uma das disciplinas mais fáceis no exame da ordem. Então, isso me deixa muito feliz, né? Eu também tenho um curso de segunda fase da UAB em Direito do Trabalho, e ver os alunos que eu acompanho durante mais ou menos, né, algumas semanas ali, entre a primeira e a segunda fase, eu acompanho como se fossem filhos mesmo, é um contato diário. Então, quando eu vejo eles logrando êxito no exame da ordem, eu fico muito feliz. Que bom, mestre. Mais uma coisa me chamou a atenção agora, eu tenho certeza que chamou a atenção também dos nossos telespectadores e ouvintes. Carro, como é que a senhora faz esse desenho, como é que é essa analogia? Não, então, quando o aluno ele chega na disciplina de processo de trabalho, ele vem do processo civil, né? Então, ele vem com a função do agravo de instrumento na mente, que é aquela função de se recorrer de decisão interlocutória. E no processo do trabalho isso não faz o menor sentido, né? Tendo em vista que um dos princípios mais básicos do processo do trabalho é o princípio da irrecorribilidade de decisão imediata. Então, o agravo de instrumento ele não serve para recorrer de decisão interlocutória aqui. Então, isso trava a mente do aluno quando ele começa a estudar o processo do trabalho. E aqui no processo trabalhista, né, o agravo de instrumento, de fato, ele é utilizado quando o recurso ele não é conhecido, né? Ou melhor, quando ele não é recebido. Ele não passa nos pressupostos extrínsecos, né, de admissibilidade e fica trancado na instância inferior. Então, o agravo de instrumento ele funciona como um carro para pegar esse recurso que está trancado e levar para a instância, né, superior, para que se tenha o mérito finalmente julgado. Então, isso eu acabo desenhando o agravo interno como uma bicicleta, enfim, péssimo também. Mas os alunos não esquecem, né? O objetivo é esse, é eles lembrarem, e aí tudo certo. Professora, é que a gente sempre rebate, né, com os colegas, que a gente fala para todos os públicos, né? Falamos para colegas também advogados, mas também para as pessoas com maior nível de instrução, né, como colegas advogados, ou até mesmo aquela pessoa que mora lá nos rincões do interior, né? Sim. E eu gostaria muito que a senhora, a título de informação, pudesse explicar para o nosso público rapidamente o que é o agravo de instrumento. Sim. Ou agravo interno, para que as pessoas também entendam que esse nosso mundo ele é complexo, ele é maravilhoso, mas cada coisa tem um nome, né? Exatamente. Não, vou explicar de uma forma mais didática, então, e mais clara, né? Peço até desculpa porque, na verdade, a gente acaba utilizando muitas vezes termos jurídicos, né? É o nosso universo. De uma forma automática, mas enfim, vamos lá. Dentro da seara, né, recursal, digamos assim, a gente tem vários recursos, né? No processo de trabalho, esses recursos, eles são bem específicos. Para cada momento processual, a gente tem um recurso. E o agravo de instrumento e o agravo interno, eles são recursos, né? Para se recorrer de algum tipo de decisão jurídica, de algum tipo de decisão judicial. E o agravo de instrumento, então, vou explicar primeiro, né, como é que se chega à formação, digamos assim, à utilização desse tipo de recurso. Quando a gente não concorda, né, o advogado, a parte não concorda com uma decisão de mérito na Justiça do Trabalho, né, digamos, por exemplo, uma sentença trabalhista, primeira instância, existe uma prerrogativa constitucional, né, do duplo grau de jurisdição, que a gente pode levar essa situação para uma outra instância reanalisar o caso, para ver se de fato a gente tem direito, não tem direito, se o juiz de primeiro grau decidir corretamente ou não. Isso é um direito que nós temos. E aí a gente faz isso no processo do trabalho por um recurso que a gente chama de recurso ordinário, né? A gente leva para o TRT, que é a segunda instância trabalhista. Só que nesse processo, nesse caminhar do recurso, ele muitas vezes acaba não subindo
para o TRT. Ele fica trancado na mesa daquele juiz que proferiu a decisão por alguma questão, por exemplo, tempestividade, né? Existe um prazo para que cada recurso seja interposto. Então, quando esse recurso ele é interposto, por exemplo, fora do prazo, aqui no processo de trabalho a maioria é de 8 dias, ele acaba ficando preso, não sobe para outra instância reanalisar aquele caso, aquela situação. E o agravo de instrumento, ele é um recurso, né, dentro do processo do trabalho, para tirar aquele recurso que ficou trancado na mesa do juiz de primeira instância e levá-lo para a segunda instância, no caso o TRT, que é o destino ao qual, né, o recorrente pretendia fazer com que o processo chegasse para ele ser reanalisado. Então, o agravo de instrumento, ele destranca, né, o recurso de uma instância para outra, e o agravo interno, ele destranca o recurso dentro da própria instância, dentro do próprio tribunal, por exemplo, quando ele fica na mesa de um relator. Né? Quando o recurso ele chega à segunda instância, é sorteado um relator para aquele caso, e aí o relator ele faz uma nova análise dos pressupostos, por exemplo, a tempestividade é reanalisada mais uma vez, e também pode barrar o julgamento de mérito do recurso. Então, o agravo interno ele serve nesse momento para destrancar da mesa do relator, para que a turma finalmente julgue, né, através de uma decisão colegiada, aquele recurso. Olha aí, vocês, além de ouvir a vida do professor, acabaram de ter uma aula de processo do trabalho, né? Na semana de comemoração de 100 anos, né? Que bom, que bom. Esse programa também é conhecimento. Mestras, uma outra coisa também que eu acho que é muito importante a gente abordar, e até mesmo pela questão do tempo, a gente pode começar a conversar, mas vamos terminar de responder no próximo bloco, qual é a maior dificuldade que um professor enfrenta dentro da sala de aula? Principalmente as senhoras que já lidam com um público mais adulto, que tem filhos, que tem profissão, que, né, não é mais tão adolescente, não é criança, que, claro, cada idade tem as suas dificuldades, mas eu acredito que é muito mais difícil para o adulto estudar em função das suas responsabilidades, né? Então, qual a maior dificuldade que um professor pode enfrentar? Hoje, eu falo que o adulto tem mais facilidade do que o público jovem. A maior dificuldade são as várias dispersões que o nosso aluno tem. Porque hoje eu, professor, eu vou competir com o celular, eu vou competir com a internet, que é disponibilizada em todos os cantos, e às vezes o conteúdo não está muito tranquilo, então eu tenho que chamar atenção. Eu vou competir com o aluno que não gosta de escrever, e muitas vezes ele acha que a professora está sendo desatualizada, porque ela pede para escrever algumas partes. Eu não peço para loucamente fazer um caderno de caligrafia, mas eu explico o que é o ensino, a aprendizagem. Então, não basta enxergar, ouvir, você precisa escrever. Né? Eu não me recordo qual o educador que já faleceu, e ele fala disso. Para você estudar, você precisa escrever. Então, eu vejo, eu ouço, eu aplico. E muitas vezes a gente pode entrar em sala de aula, a gente tem essa competição, é a dispersão. Né? Então, a gente está lá ministrando nossa aula, de repente está falando sobre recurso. Ana, eu estou lá, às vezes, falando sobre uma apelação, às vezes até brinco com ele, apelou, perdeu. Então, eu falo, deu a decisão, o apelar é isso, é sim surgir contra uma decisão, e o meu aluno, ele desce, ele vai para a lanchonete, ele vai conversar, porque o aluno mais velho, não. Ele está lá porque ele tem um objetivo, ele tem uma meta. Às vezes, o ensino chegou tarde para ele. E embora ele esteja cansado, embora ele esteja com uma rotina tão puxada, que ele assumiu toda a responsabilidade de trabalhar, cuidar dos filhos, e muitas vezes a faculdade é o último, mas ele entrega tudo de si. E aquele aluno que é o jovem... eu preciso responder todas as mensagens do WhatsApp, eu preciso acessar meu e-mail, eu preciso ir no Instagram. E isso desmotiva muito. Às vezes, quando a gente comenta sobre um livro, hoje de manhã eu fiz um seminário e a gente estava falando sobre um livro que retratava exatamente a realidade da situação da escravidão, situação análoga a escravo no Brasil. Mestra, nós vamos para o intervalo, mas no retorno eu quero ouvir a respeito desse livro, justamente ainda mais diante da semana que nós estamos comemorando, né? Não saia daí, até mesmo porque daqui a pouco nós vamos falar o nome desse livro. Já que a gente volta, já que no outro bloco a gente olhou o EPROC, agora a gente vai dar uma olhadinha no PJE, já que a gente volta.
Hoje eu resolvi acordar cedo, acordei umas 11 horas, doido pra mudar de vida. Aí vim na Ferpan. Na hora do atendimento eu perguntei se tinha furadeira, tinha. Se tinha enxada, tinha. Tem tanta coisa que não tem nem jeito assim da gente não mudar de vida. Então vem pra Ferpan. Ou chama os meninos aqui no 2111-3600 ou acessa o site ferpan.com.br. É difícil. Voltamos e agora nosso último bloco está indo tão rápido, né, professor? O programa, sinal que é bom. A gente sempre fala que quando o programa vai muito rápido é porque, né, realmente a conversa está sendo boa. E eu interrompi a senhora, mestra, no último bloco. Vou pedir que a senhora retome, inclusive, que nós estávamos conversando a respeito do livro, né, que a senhora usa para ministrar conteúdo aos alunos. Não é apenas um livro, né? Tem uma disciplina chamada Filosofia, História, Ética do Direito, e aí a gente tem que trabalhar todos os conceitos, é muito rápido, e aí eu tenho aquela percepção seguinte, não dá pra gente trabalhar um livro só, então o que eu faço? Eu pincelo alguns capítulos para despertar o interesse de todo mundo. E ao final, hoje, para encerrar, falei com eles, falei assim, a gente trabalhou pouquíssimos capítulos, mas isso não significa que vocês não vão ler o livro. Então, assim, o dia que eu descobri o livro, eu li numa noite, né? Mas, assim, não se compara a velocidade que um professor lê, porque a gente tem que consumir muito conteúdo em pouco tempo. Então, hoje em dia, essa questão da competição, porque tudo é mais rápido, tudo é mastigado, eu digito lá no YouTube, aparece o resumo. Eu digito lá no Google, aparece a resenha, aparece um professor comentando, aparece lá no Spotify, qual é o teu posicionamento sobre o livro tal, livro X. Então, às vezes o aluno, ele comenta, a gente acha que ele tem domínio, conhecimento, e ele não leu uma linha do livro. E é necessário, porque a leitura, ela te traz uma reflexão, né? Ela te torna crítico, porque o ser crítico hoje eu tenho um posicionamento, a partir do momento que eu vou avançando, eu me permito até mudar o meu posicionamento. Esse é o ser crítico. Essa é a nossa função da universidade. Acho interessante quando o aluno entra, qual é o posicionamento? Lá em Penal 1, quando a gente pergunta, e chega lá no final em prática penal, e aí, continua com a mesma opinião? Então, o livro, assim, que hoje a gente fechou, encerrou nossos seminários, foi da Binca Le Breton, foi um livro que foi escrito aqui no Tocantins, em Araguaína, por volta de 99, 2000, e ele foi publicado na França, e depois ele foi traduzido no Brasil. Já tentei entrar em contato com ela, não dá sinal, me falaram que muitas autoridades, algumas situações foram denunciadas, e coisa que Araguaína, Colinas, Guaraí, e alguns alunos que moram nessa cidade falaram assim, professor, eu não conhecia a região, não conhecia o que aconteceu, veio uma pesquisadora de fora e denunciou a situação análoga a escravo. O livro chama Vidas Roubadas. Eu nunca achei um livro original dele, eu tenho cópia e não empresto, e falo direitos autorais, né? E até falo assim, a gente trabalha, eles vão pincelando. Então, a maior dificuldade que eu vejo hoje é essa competição. A pessoa mais de idade, eu falo que é um prêmio recebê-lo em sala de aula, porque eu vejo os olhos brilharem. Olha, essa é a oportunidade que eu tenho. E o jovem, se eu pudesse entrar na cabeça dos jovens e falar assim, coloca a bunda na cadeira, lê todos os livros, absorve, senta com seus colegas no chão e começa a debater e começa a avançar cada vez mais. Porque o jovem de hoje, ele consegue absorver muito rápido. É uma velocidade, assim, fora do normal. E muitas vezes não aproveita. Infelizmente, né? Eu até queria completar essa fala da Fabiana, que eu também super concordo, né? Eu acredito que também tem um pouco a ver com a questão da maturidade, né? Quando os estudantes que a gente encontra de uma idade mais avançada, de fato, eles se mostram mais interessados, porque eles estão ali por uma finalidade, por um objetivo, né? E muitas vezes não é fácil estarem ali, né? Como a Fabiana falou, pelo dia de trabalho, pelos filhos que estão em casa. Então, assim, a gente vê uma maturidade não só em relação à idade, mas também aos objetivos, né, que estão muito bem definidos, do que com o jovem, né, que a gente chama hoje de geração Z, né, inclusive até ontem mesmo eu estava lendo a respeito disso, até nas reflexões e nas repercussões que isso vai trazer, né, no futuro do próprio direito do trabalho.
né? Porque esse jovem que a gente fala da geração Z hoje em dia, que se encontra repleto de, enfim, mídias sociais, internet, enfim, ele se vê num dinamismo muito grande e acaba não conseguindo, por exemplo, se sentar para ler um livro, né? Ele que tem artifícios aí como o ChatGPT, que está super na moda, né? Como, enfim, a própria internet em si, né? Se transforma numa ferramenta que acaba sendo a própria vida daquele jovem. E existe, né, vários estudos que mostram hoje que esse jovem, ele tem e vai enfrentar no futuro dificuldades em, por exemplo, se adequar a um modelo fixo de contrato de trabalho, por exemplo, né? Para esse jovem não existe essa possibilidade porque ele não sente interesse nisso, ele não se sente atraído por isso porque ele quer uma jornada flexível, ele quer uma liberdade, ele quer uma dinâmica muito maior do que a gente, né, sempre foi acostumado, do Sim. que a gente sempre se deparou, né? Se a gente pensa no objetivo de vida, por exemplo, há uns 20 anos atrás, era você construir uma carreira consolidada, subir, né, de nível dentro de uma empresa, por exemplo, crescer dentro da empresa, e hoje em dia isso não faz parte do objetivo dos jovens, né? Eles querem uma flexibilidade de jornada de trabalho, eles querem viajar, trabalhar viajando, né? Trabalhar 2 dias por semana, né? Eles querem muito mais viver e ter uma flexibilidade muito maior do que estarem presos em uma jornada fixa, por exemplo, né? Em um local fixo. E isso se revela também dentro de sala de aula. Por isso que ele não consegue ficar fixamente prestando atenção naquele modelo clássico de aula, né? Em que o professor fala e ele escuta. Ele não consegue, porque ele também quer falar, ele também quer interagir, ele também quer fazer alguma coisa, porque ele não consegue ficar parado ali. Por isso que ele pega o celular e fica mexendo em rede social, fica falando com um colega, inventa de ir na lanchonete, de ir no banheiro. Às vezes ele nem quer, mas ele não consegue ficar parado, né? Aciona o direito do trabalho para dar um intervalo, Exato. porque nós professores precisamos. Pois é. Mestres, desse último bloco eu queria assim também perguntar, na verdade um comentário a respeito daquilo que a professora Ana Isabela falou no primeiro bloco e que eu acho que é fundamental, né? Não só para os colegas que, assim como eu, também pretendem, né, um dia ir para a carreira da docência, mas eu acho que para a profissão que for exercer, e não só ligado ao direito, como todas as áreas do conhecimento, né, que é a questão da pesquisa, da extensão. Eu digo isso, a gente até conversava agora há pouco, um pouco antes do programa, né, a respeito do divisor de águas que é a pesquisa e a extensão na vida de um profissional. E reitero, não importa, melhor dizendo, o curso que a pessoa escolha, seja na área de saúde, ciências sociais, exatas, não importa. A pesquisa, eu vejo como um divisor de águas, né? E as senhoras falaram também um pouco dessa experiência que já tiveram. Eu queria muito que a senhora pudesse falar mais a respeito disso. Eu fui PIBIC e fui PROICT, né, esses 2 programas, e inclusive o PIBIC para mim, não só a pesquisa que eu fiz com o professor Vinícius Marques na época eu estava no GEDA, para quem não conhece, era um grupo de extensão de direito administrativo da faculdade, né, e também fazia de direito do trabalho com o professor Vinícius na época. E isso não só me proporcionou conhecimento, como eu também recebi uma bolsa para desenvolver a pesquisa. Então, a gente que está estudando, ralando, eu tinha estágio, essa bolsa também complementava a minha renda para me manter aqui na época, né? Então, tudo isso é muito importante. Talvez são coisas que, ou por falta de interesse, ou por falta de informação, talvez os alunos não tenham acesso a esse tipo de conhecimento. Então, eu gostaria muito que as senhoras pudessem explicar, falar para a gente mais a respeito da importância da pesquisa, da relevância, mais um pouco a respeito desses programas, para que os colegas que já estão nas universidades possam entender, aqueles que porventura, não importa a idade, daqui a pouco também estarão lá, já entrem também sabendo que há essa possibilidade. Bom, então, eu sou uma grande defensora, né, da pesquisa e da extensão. Como eu falei no primeiro bloco, participei também durante a faculdade tanto da pesquisa como da extensão, estive ligada a muitos projetos e isso fez total diferença, né? Tanto na minha preparação, por exemplo, para o mestrado, como até no meu pensamento mesmo crítico, né? Nas reflexões que
que eu comecei a fazer por muitas situações que eu vi e vivi dentro de projetos de extensão. E assim, o MEC, ele regulamentou e agora obriga, né, uma curricularização da extensão, então isso foi um ponto muito positivo, né, pelo menos 10% do curso tem que ser voltado à extensão, por isso que, por exemplo, né, a gente acabou não falando, mas eu e a Fabiana, a gente trabalha junta, né, na UBRA. Eu estou agora coordenando o curso de Direito lá, e a gente tem algumas disciplinas que, inclusive, a Fabiana, ela ministra uma delas, que são disciplinas PEI, né, que são programas voltados à extensão, disciplinas que têm uma parte completamente voltada à extensão, a essa ligação com ações sociais, com a população, a sociedade de uma maneira geral. Né, e a gente vê o quanto que isso faz diferença para o aluno. Né, ele sai daquilo que está dito de uma forma bruta, completamente bruta nos livros, né? E lapida isso com o contato com a sociedade, né? Então, por exemplo, questões voltadas ao direito de família, que é a disciplina que a Fabiana ministra, né? É muito diferente eles verem um conflito familiar nos livros e um conflito familiar na prática. Participar de uma resolução de um conflito familiar, né? De uma questão voltada ao direito do consumidor, por exemplo. Né? Ele se instrumentaliza muito mais e ele acaba aprofundando os conhecimentos de uma forma muito mais interessante do que só, né, nas páginas de livros. E também a pesquisa, claro, né, a pesquisa é, fundamental, né, tanto para aprofundar conhecimentos como para também ele construir ideias, muitas vezes. Porque a gente vê um autor que pensa de uma maneira, o outro autor que defende uma outra ideia, e ele consegue construir a sua própria ideia em cima daquilo que ele está lendo. Então, isso, assim, é fundamental, não só para o profissional de direito, né, mas profissional de todas as áreas. Eles conseguem ser profissionais muito mais qualificados, né, se eles conseguem, de fato, se debruçarem um pouco sobre a pesquisa e sobre a extensão. Professora Fabiana. Sim, quando fala assim, não é exposto, o nosso aluno a todo momento é exposto, fala sobre pesquisa. E quando a gente fala sobre pesquisa, não tem que ficar naquele casulo. E eu acho assim, eu fico extasiada quando a UBRA nos empurra para a comunidade. Porque quando a gente fala das disciplinas PEI, então eu não tenho só a pesquisa, o mundinho acadêmico. Eu tenho que dar um resultado para essa sociedade. Porque a academia, para que ela prepara esses alunos? Para assistir a comunidade. Então, não basta eu estudar o conceito de direito de família, o que é família, como se constitui uma família, a questão das regras de pensão, alienação parental. Eu tenho que sentar com as pessoas que estão com esse litígio e tentar informar. E aí, quando eu já estou na reta final com os meus alunos, eu falo assim, é uma coisa bem diferente. Primeiro, eles querem ser ouvidos, né? Eles não querem ouvir vocês. Então, vocês já pesquisaram, então vocês têm que estudar muito, vocês têm que fornecer, vocês têm que entregar um conteúdo mastigado. Então, eu não chego lá dizendo para a pessoa, olha, existe uma lei que fala sobre alienação parental. A pessoa não sabe nem o que é isso. Vai imaginar que é o Alien, né? E realmente vem de Alien, mas ele quer saber qual é a consequência. Então, eu sempre falo para o aluno, falo assim, a gente tem que dar um resultado para a sociedade. Então, em nada adianta se eu tenho o curso de Direito e eu não preparo esse aluno para sentar num escritório ou num gabinete como juiz e não saber que as pessoas vão passar por esse tipo de problema. Então, acho incrível, e aliando não só a pesquisa, mas a questão do lado social também que a UBRA faz, com distribuição de alimentos e outras ações sociais. Mestras, nosso tempo terminou, né? E já fica aqui o convite renovado para uma próxima oportunidade, porque são temas muito amplos, né, que nós podemos abordar dentro dessa temática da vida do professor. Quero muito agradecer a participação das senhoras, a disponibilidade, né, mesmo sabendo que está em reta final de semestre, é uma loucura, mas eu vou dar alguns segundos para que as senhoras possam se despedir, falar com o nosso telespectador e ouvinte, e eu peço que ao final as senhoras informem também os seus respectivos Instagrams, para que quem quiser conversar, trocar uma ideia, né, também possa ter essa forma de contato com vocês. Bom, eu agradeço a oportunidade, me sinto muito honrada de ter sido sua professora, fico muito feliz, está caminhando de forma ética e muito profissional. E hoje eu estou com o meu Instagram, eu não sei se ele desativou alguma coisa, eu sei que eu dei um tempinho, né, da final de semestre eu dou um tempo, suspendo,
mas é a professora Fabiana Luiza. Então, agradeço muito a oportunidade. E é isso, né? A gente tem que continuar fazendo aquele trabalho de formiguinha e espero que vocês alcancem, cheguem lá na frente. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, mestre. Bom, eu quero também agradecer o convite do Herickson, né? Um querido que sempre está de braços abertos para tudo voltado à área acadêmica. Isso nos deixa muito feliz. Quero dizer também que é um prazer estar aqui falando, né, de uma profissão que aqui eu sei que eu posso falar em nome da Fabiana também, a gente tanto ama, né? É curioso e é muito engraçado que eu escuto de vários alunos, professora, tá nos seus olhos, tá escrito na sua testa que você ama estar em sala de aula. De fato, eu amo estar em sala de aula, né? A sala de aula para mim é um refúgio, né? Eu esqueço literalmente todos os problemas, deixo lá de fora. Quando acaba a aula, eu pego esses problemas de volta e sigo. Mas durante a aula eles ficam pausados e assim, é muito importante, né, a gente valorizar a área acadêmica, valorizar o papel do professor. E eu digo isso não só porque eu sou professora, mas me lembrando de todos os professores que eu já tive na vida e que fizeram diferença na minha formação, enfim, na minha pessoa. Então, assim, eu acho que esses momentos, né, da gente falar do professor, da vida de professor, sem sombra de dúvidas, é essencial para que a gente construa, né, enfim, um local e um papel, né, para o professor mais valorizado, mais de fato valorizado. E quando a gente fala isso, a gente não fala nem só de questões salariais, nem nada do tipo, mas é na questão da figura do professor em si, né, de reconhecer o papel social que esse professor tem e, enfim, o quanto que o fato dele estar ali já significa um passo mais à frente, né, no crescimento e no amadurecimento profissional de cada um. Então, muito obrigada, Herickson. Muito obrigado, muito obrigado, né, mestre, a vocês. A presença de vocês aqui é muito importante. É um programa muito especial para mim também. Poder contar, melhor dizendo, com duas mestras do gabarito de vocês, né? A você que acompanhou o nosso programa de hoje, quero agradecer demais a sua audiência, a sua participação. Reitero mais uma vez o convite para que vocês nos enviem dúvidas, sugestões, apontamentos, temas, né, aquilo que você quer que nós debatemos aqui nesse programa. E reitero também que o nosso programa vai ao ar toda terça e quinta-feira, às 21h30. E se porventura você não conseguiu acompanhar nosso programa na hora lá do canal, você também pode acompanhar através do YouTube da TV Araguaia. Lembre-se, somos a nova opção de cultura, entretenimento, conhecimento, esporte e tudo aquilo que o cidadão e cidadã tocantinense e brasileiro precisa. Muito obrigado e até o próximo programa.